Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para a discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. E você pode acompanhar em nosso site e em nossas redes sociais. E agora, também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados e domingos, às 10h30, com reprise às segundas, às 9 horas, depois do Pauta Alternativa. No programa de hoje, vamos receber o professor da Universidade Federal do Maranhão, Marcelo Carneiro, graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal Rural da Amazônia, graduação em Ciências Sociais e mestrado em Planejamento do Desenvolvimento pela UFPA, doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na pauta, desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente. Professor Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Ricardo. Professor, vamos tratar hoje de um tema muito importante que está em pauta nacional e internacionalmente. O Brasil teve nos últimos anos os piores índices no que tange à preservação do meio ambiente, tanto diretamente quanto indiretamente. Afinal, o governo, de certa forma, estimulou, né, a agressão ao meio ambiente. E, principalmente, sucateou os órgãos, né, de fiscalização e proteção. Qual a justificativa para aumentar esse desgaste todo? Bem, Ricardo, eu acho assim, que tem duas coisas que são importantes que você falou aí. Uma é a ação governamental e outra tem a ver com a dinâmica da própria economia. Nos últimos 4 anos, nós tivemos essas duas coisas associadas no mesmo caminho. De um lado, setores principalmente do agronegócio no Brasil, agora isso aí tem uma variedade grande de agentes, porque tem o agronegócio da soja, o agronegócio da pecuária, da cana, etc. E é preciso fazer diferenciações, depois a gente vai ver. Então, foi um período, a elevação do preço das commodities agrícolas e minerais estimulou com que esses agentes avançassem contra a legislação ambiental, visando, obviamente, o empresário busca o lucro, isso não é diferente em qualquer lugar do mundo. E agora, do outro lado, você teve um governo que desmontou a nossa regulamentação, a nossa regulação ambiental, atacando não só o marco legal, como também destruindo, vamos dizer assim, órgãos importantes como ICMBio, IBAMA, transferindo o Serviço Florestal Brasileiro, que é o responsável pelo Cadastro Ambiental Rural, que é uma ferramenta importantíssima, do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura e da Pecuária. Então, junto a essa ação do agronegócio, com mais a fragilidade da regulação ambiental, deu esse cenário catastrófico que você mencionou. Nesse sentido, o ministro que realmente cumpriu a palavra foi o Salles, né? Sim, Ele claro. realmente passaram a boiada. Agora, assim, isso no Maranhão não é novo, né? A gente já conviveu com esse tipo de promessa já desde a época dos militares, a época anterior dos militares com a colônia, né? Como é que estava? O que era? O que hoje está o Maranhão em relação ao meio ambiente? E o que era na década de 80? O Maranhão tem uma singularidade, né, que é o único estado brasileiro que, ao mesmo tempo, tem uma parte importante do bioma amazônico e uma parte do bioma cerrado, semiárido e a mata de cocais. Então, se a gente lembrar, nos anos 70, quando o Delfim Neto era o ministro da Agricultura, depois do Planejamento, o governo adotou uma série de políticas para a ocupação da Amazônia e transformar a Amazônia, vamos dizer assim, num grande celeiro para a produção de 2 tipos de commodities. De um lado, a produção de carne. O Delfim Neto, os militares até diziam que era o progresso na pata do boi. Então você teve, na verdade, uma política grande de incentivos fiscais. Vamos lembrar que naquela época a gente tinha, o Maranhão, por ser esse estado de transição, recebia, quem queria implantar projetos agropecuários, eles podiam receber financiamento da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, da Sudam, e da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, da Sudene. Então, os anos 70 foi um período de muita destruição ambiental no Maranhão, porque você foi estimulado, o governo estimulou, e além disso o governo Sarney, é bom nunca esquecer, com a política de cessão de terras, né, de atração de empresários para cá, vendendo terras a preço muito barato, então você tinha terras baratas e incentivos fiscais. Então você teve uma leva muito grande de implantação de fazendas agropecuárias, que substituíram, por exemplo, quase toda a nossa
floresta amazônica, o bioma amazônico-maranhense, nesse período, entre os anos 70 e 80, ele desapareceu. Tanto é que hoje, onde você tem área preservada de bioma Amazônia-Maranhão, são as terras indígenas, a terra indígena Araibóia, lá na área na reserva biológica do Gurupi, na terra indígena Alto Turiaçu, ao Aguajá, etc. Então, onde você ainda teve essas áreas que ficaram preservadas, é onde ou você tinha unidade de conservação ambiental ou terras indígenas. Por quê? Porque naquela época se estimulou muito o desenvolvimento da atividade agropecuária. Agora, professor, primeiro eles desmataram para botar pasto. Sim. Né? Aí, principalmente após a Constituição de 88, houve uma preocupação maior com o meio ambiente. Aí falou-se em reflorestamento. Só que, no caso do Maranhão, principalmente, o reflorestamento da região amazônica, maranhense, se deu de uma forma diferente. Quer dizer, não se usou a planta nativa. Sim. Aí mudou-se também o projeto, passou a plantar eucalipto, já de olho na indústria da celulose. Quer dizer, continua degradando. Como é que fica essa situação para o povo de lá? Porque, além de tudo, essas culturas, elas só beneficiam o proprietário. Pouca mão de obra e exportação. Quer dizer, nem consumo local é. Como é que fica a situação dessa população? Vamos pensar, tem um pouco entre o reflorestamento e a pecuária, tem duas outras atividades econômicas que foram importantes aí nesse período. De um lado também, antes da pecuária, teve a madeira, exploração madeireira. Sim, primeiro a madeira. Aqui no Maranhão, por exemplo, Imperatriz e Açailândia, nós tivemos grandes polos, grandes fábricas de exploração madeireira. Quando a madeira, porque obviamente que a madeira que interessava a eles era madeira nobre, quando essa madeira acabou, é engraçado, eu vou a Açailândia e Imperatriz desde os anos 80. Você tinha a gramacosa, siquel, sunil, hoje não tem mais nenhuma, porque a madeira desapareceu, você simplesmente extraiu a madeira, não fez o manejo, então as indústrias foram, junto vamos dizer assim, com o desaparecimento, elas saíram. Depois teve também a questão do carvão vegetal. Porque vamos lembrar que aí já tem o outro elemento, outra commodity que é muito importante, que é o minério de ferro. Nos anos 80, quando se inaugurou a estrada de ferro Carajás Ponta da Madeira para a exploração do minério de ferro, também se pensou o quê? Implantar usinas siderúrgicas ao longo da estrada de ferro. Então teve Marabá, Açailândia, Pindaré, até Rosário, né? Rosário Margusa, Pindaré, uma do Queiroz Galvão, e Açailândia 5, né? Gusa Nordeste, Viena, Vale do Pindaré, Fergumar. Então, o que é que acontece? Essas empresas, elas pegavam esse minério de ferro, mas para transformar em ferro gusa, que é a matéria anterior à produção de aço, eles precisavam de carvão vegetal. Então, aquela floresta que não tinha sido toda, vamos dizer assim, substituída por pastagem, e que também não tinha ainda mais madeira de boa qualidade, foi transformada em carvão vegetal. Então, foi esse período, inclusive, que se desenvolveu uma campanha muito forte contra o trabalho escravo, porque o trabalho escravo, vamos lembrar, está associado muito à atividade de pastagem, mas também à produção de carvão vegetal. Então, isso é um pouco o que explica, vamos dizer assim, como esse bioma amazônico foi tão destruído. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o professor Marcelo Carneiro. Professor, o senhor falou agora de um ponto interessante, essa destruição, a cadeia de destruição da mata. E falou da carvão. O carvão nos remete a Buriticupu, uma cidade que nasceu com a derrubada, né, da floresta, e aí se manteve depois com a produção de carvão. Como é que está hoje aquela situação de Buriticupu? Buriticupu, eu fiz a minha dissertação de mestrado lá num assentamento, a Vila Pindaré, lá também conhecida como Presa de Porco, e eu conheço o Buriticupu também desde esse período, né? Então, Buriticupu, vamos lembrar do deputado Vila Nova, né, que ele disse que era sinônimo de uma colônia falida, né? Na verdade, foi um projeto de colonização aí do estado do Maranhão, a Comarco, mas estava associado, junto com esse projeto de colonização, grandes áreas e extensões de terra cedidas para empresas agropecuárias, porque no planejamento do governo a ideia era que os trabalhadores servissem também de mão de obra para as fazendas. Teve uma luta pela terra fantástica, mais de 30 fazendas foram ocupadas, aí nos anos 80, a partir da segunda metade dos anos 80, então com a figura do Manuel, da Conceição,
do Vila Nova, Raimundo França, e grande parte daquelas fazendas, que eram, você conheceu lá, pastagem degradada, virou assentamento de reforma agrária. Qual é o problema? Você não deu as ferramentas para os assentados da reforma agrária pegarem aquela terra que grande parte estava já degradada, tá? Então eles não entraram numa área com mata, etc. Tinha alguns poções, mas a grande parte já tinha sido degradada, para poder passarem para uma agricultura sustentável, com princípios agroecológicos, etc., ou alguma coisa semelhante. Então, muitas das vezes o que é que acontecia? Eles tinham que vender o que restou daquela madeira. Eu me lembro até que tinha um camponês que eu entrevistou, ele diz assim, quem abriu aqui essa estrada foi o prefeito Cedro. Enquanto teve madeira de boa qualidade, você tinha. Depois chegou o pessoal que comprava o carvão vegetal para vender lá para as empresas siderúrgicas. Então foi um período realmente de muita degradação. Atualmente, o que é que acontece? A produção de carvão vegetal para fins siderúrgicos no Maranhão baixou muito, porque nós só temos hoje duas empresas que estão trabalhando. Uma que produz aço, que é a Aço Verde do Brasil e que tem suas fazendas próprias de eucalipto, e outra que é a Viena Siderúrgica, que essa ainda produz ferro-gusa, mas também todas as duas, por conta da pressão ambiental, do papel do IBAMA, do Ministério Público, etc., elas investiram em carvão de reflorestamento. Então, eles não compram mais carvão de mata nativa, etc. O que é que acontece? Da última vez que eu fui lá, a expansão agora lá é da soja. Isso. Então, eu pedi até para uma aluna que trabalha comigo, ela pegasse o município de Buriticupu, pegasse a imagem de satélite e analisasse. Então, quando você vem ali do Arame para Buriticupu, toda aquela área ali que margeia a terra indígena Araribóia é uma mancha grande já com expansão da soja. Pois é, professor, eu ia chegar nesse ponto da soja, né? E mudando, inclusive, de bioma, porque, a princípio, a soja entrou pelo Cerrado. E agora já está, inclusive, lá em Buriticupu, que é uma região de serra. Mas, assim, esse prejuízo que já foi feito lá, tem como voltar? Buriticupu, aquela região toda, tem como ainda ser reequilibrada? É muito interessante o que você está falando, porque ontem mesmo o ex-ministro Mercadante, hoje presidente do BNDES, ele falou que a ação que o BNDES vai incentivar para a Amazônia, isso incorpora essa região do Maranhão, é um amplo programa de reflorestamento. Então, há uma discussão muito hoje que, inclusive, os recursos da cooperação internacional, eles virão para cá para ações de recuperação dessa área que toda está degradada, porque você sabe, se você implantar florestas, você vai ter a possibilidade, ao invés de emitir carbono, de retirar crédito de carbono. Então, você tem um programa que ele diz que ainda está sendo desenhado, tá certo? Que vai estimular a revegetação, a recuperação florestal dessas áreas degradadas. O que a gente defende é que isso seja feito, vamos dizer assim, com essências nativas, com sistemas agroflorestais. A melhor coisa que tem é que você faça isso de uma maneira diversificada. É possível pensar que você tem um espaço, hoje já existe lá em Buriticupu, muitas áreas com eucalipto, evidente que isso é importante se registrar, AVB, Aço Verde do Brasil, lá de Açaí, produz aço, produz laminados de aço, trefilados de aço, exige uma mão de obra mais qualificada, e isso é um emprego muito melhor do que aquele das fábricas de ferro-gusa. E se ela faz isso dentro de padrões... valor, né? Exatamente. Dentro de padrões ambientais, não comprando esse carvão nativo vem de unidade de conservação, inclusive ela fabrica, isso é uma coisa que é importante se diga, por exemplo, as condições, as relações de trabalho nas carvoarias dessas empresas são formalizadas, se substitui, por exemplo, o trabalho manual por máquinas, então o trabalho melhorou a qualidade. Então é possível ter isso, mas tem um amplo espaço aí para você desenvolver sistemas agroflorestais, reflorestamento com espécies nativas, por exemplo, tem uma espécie florestal chamada paricá, que é da Amazônia, que já é utilizada para a produção de móveis, para a produção mais sofisticada. Aquela indústria madeireira que foi embora, ela pode voltar. Agora, no outro patamar, não mais fazendo a extração, mas fazendo o manejo da floresta. Pois é. Aí eu te pergunto o seguinte, nesse reflorestamento, não é possível fazer algo que seja, por exemplo, para as frutíferas? Sim. Para coleta? Sim. Porque, assim, a gente estava falando agora do bioma amazônico, mas aí vamos entrar, por causa da soja, vamos entrar no Cerrado. O Cerrado, a soja entrou no sul do Maranhão e praticamente já dizimou tudo, né? E agora está também aqui em cima, no Baixo Parnaíba, onde tinha
uma produção grande, né, de bacuri, de piqui, e eles foram derrubando. Então, é possível voltar a isso? Tem como associar? Tá, vamos voltar um pouquinho ainda nessa região. Então, quer dizer, a ideia dos sistemas agroflorestais, um pouco também o que o Centru e outras ONGs trabalharam, é que você tivesse sistemas agroextrativistas. Pronto. Então, você pode ter, no bioma amazônico, como no bioma cerrado também, uma exploração. Eu tive agora em São Raimundo das Mangabeiras, visitando a Copevida, que é uma excelente experiência de cooperativismo, de economia solidária. Então, eles trabalham lá com 10, pelo menos, uma produção de polpa de 10 frutíferas. Então, você tem cajá, você tem murici, você tem caju, você tem acerola. Tá? Então você tem uma série de frutos, ou nativos, ou frutos que você pode inserir, implantar, num sistema agroflorestal que você tem ao mesmo tempo um componente agrícola, uma cultura agrícola de ciclo curto. Normalmente o sistema agroflorestal é assim: uma cultura agrícola de ciclo curto, uma de ciclo longo, tá certo? Espécies florestais, tá? Que sejam frutíferas, e espécies florestais madeireiras. Porque você tem, por exemplo, como eu falei antes, né, o cedro, o mogno, etc., se você leva 10, 20 anos, mas isso funciona como uma poupança para o agricultor. Sim. Então, a ideia do sistema agroflorestal, ela é muito inteligente porque ela articula aquela necessidade econômica mais imediata, com as culturas agrícolas temporárias e permanentes, mas também com longo prazo, aí quando você tem essa possibilidade dessa essência florestal valiosa, e também com essas frutíferas que demoram um pouco. Porque assim, professor, o grande problema é a monocultura, né? Sim. Eu acho que esse que realmente é o problema central. Porque a monocultura, além de degradar, ela pouco devolve para a população, não é isso? Sim. Vamos já falar sobre isso mais um pouquinho? Vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o professor Marcelo Carneiro. Professor, a região amazônica do Alto Turi já foi acabada praticamente, dizimada em relação à floresta. A parte sul do Maranhão, ali da região do Bico de Papagaio, né, também já foi praticamente devastada. E agora, a nova fronteira agrícola é lá o sul do Maranhão mesmo, no sul, a região do Matopiba, foi criado o tal do Matopiba. Como é que está a população lá em relação a esse avanço do agronegócio? A fronteira realmente da expansão dos grãos, não só a soja, né? Porque também vem o milho, o algodão. No Maranhão, como você falou, começou pelo sul, lá no final dos anos 80, e a expansão foi muito forte, porque também está associado, vamos lembrar, a coisa mais impressionante, quando você vê as estatísticas de exportação do Porto de Itaqui, né, é a quantidade, a maior parte, né? Se você junta soja, algodão e milho, dá mais ou menos 35%, varia um pouco, né? Então, quer dizer, isso está associado ao quê? Porque essa cultura é exportada, vem por rodovia, mas vem muito pela Norte-Sul, que aí pega a estrada de ferro Carajás lá em Açailândia, então vem aqui para o Porto de Itaqui. Ponta da Madeira, principalmente minério de ferro, Itaqui, principalmente grãos. Então, a expansão inicialmente foi nessa micro-região do sul do Maranhão, Gerais de Balsa, pegando então Balsa, São Raimundo das Mangabeiras, mas como você falou, o que chama mais atenção, que você teve nos anos 90, a gente também tem um cerrado, uma área de cerrado importante ali na região de Chapadinha, do Baixo Parnaíba, então se desenvolveu. Agora, eu estou numa pesquisa atual, quando a gente pegou os dados agora, interessante é que você viu como elas chegaram, por exemplo, na região de Caxias. Também tem um pesquisador que trabalha conosco, da UFMA de Bacabal, o professor Evaristo, ali na região de Marajá do Sena. Então, tive em Timon também. Timon já tem também. Menos. Lá importante ali, por exemplo, aquela região de Duque Bacelar, Coelho Neto, que tinha aqueles plantios de cana-de-açúcar, porque tinha aquela usina, ali está sendo substituído também por soja. E com a chegada, a expansão dessa agricultura de grãos, os conflitos aumentaram muito, tanto é que aquela região, uma região de muitos assentamentos de reforma agrária, lá em Caxias, a gente teve também em São João do Sótão, teve assassinado de uma liderança sindical porque o que acontece? Isso ocorreu muito, esse avanço, aí depois do golpe contra a presidente Dilma, tá? Chegaram inclusive empresários, uma coisa interessante, a gente aplicando questionários, aí saiu assim, a gente perguntou se alguém tentou comprar a terra junto com camponeses, eles disseram assim, os paraguaios. Então, o que é que acontece? Sojicultores
vindos do Paraguai, também vieram para essa região. E o problema é, como a gente tinha falado antes, com a fragilização dos órgãos de defesa ambiental, dos órgãos de defesa de direitos humanos, esses setores do agronegócio, que tem pouco compromisso com a legalidade, partiram para cima, obviamente contando com a conivência de agentes políticos locais nessa região, e começaram a indústria da grilagem. Você deve se lembrar que nos anos 80, com essa coisa da pecuária na Amazônia, no Maranhão, o padre Vitor Celin escreveu um livro que se tornou um clássico sobre grilagem na região do Carajás. Então, você teve também, então, agora recentemente, uma indústria da grilagem prosperando muito, chegando com muita força. E quando chega a indústria da grilagem, você tem conflitos, assassinatos de lideranças. Então, isso, as estatísticas, né, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, né, publicou 2 livros recentes, e da Comissão Pastoral da Terra, mostram como isso se agudizou. O segundo aspecto que você falou, que é importante que se diga, é o seguinte: esse agronegócio, ele é capital intensivo. Então, ele utiliza pouco trabalhador por área plantada, né? Então, você vê uma agricultura muito mecanizada, e isso, obviamente, tem um impacto negativo do ponto de vista do emprego local. Os poucos empregos que tem, tudo bem, são formalizados, isso é possível ser observado, mas atinge um número pequeno de trabalhadores. Então você tem uma população camponesa que vai perdendo seus espaços, tá certo? E você tem a expansão de um agronegócio que gera muita exportação, uma exportação que é pouco tributada, que tem um problema também do ponto de vista da arrecadação do Estado. Isso gera, porque o Estado, por exemplo, tem que fazer frente à construção de infraestrutura, a serviços. Depende da tributação. Mas esse setor, por exemplo, não quer nem ouvir falar em tributos, né? Agora, o que o senhor falou que é crítico, né? Porque assim, eles grilam, ou seja, expulsam o trabalhador de lá. E depois, ainda implementam uma indústria que não precisa da mão de obra deles. Sim. Né? Aí vem isso, gera conflito. Nós sabemos, nós precisamos de desenvolvimento. As commodities são importantes para a balança comercial brasileira, isso é fato, para o Maranhão também. Como fazer para conviver em harmonia? Porque por outro lado também nós precisamos produzir alimento, e quem produz alimento não é o agronegócio, é a agricultura familiar, são os pequenos agricultores em grande maioria. Como fazer para harmonizar esse mercado? Eu acho que a harmonia é impossível, né? Então vai haver sempre um conflito, porque eles precisam, porque faz parte da lógica econômica. Você precisa, enfim, o preço, vamos dizer assim, é muito atraente. Então, a tendência é que o empresário queira ampliar, vamos dizer assim, as suas áreas de plantio. Por outro lado, tem isso, os pequenos agricultores, a agricultura familiar, também precisa da sua terra. Então, eu acho, primeiro, que tem que respeitar a lei, a legislação. Então, a primeira coisa é o seguinte: legislação ambiental. A área de reserva legal tem que ser respeitada, a área de preservação permanente tem que ser respeitada, e segundo, e por último, né, quer dizer, você tem que ter o respeito à legalidade. Então, o Instituto de Terra do Estado do Maranhão, o ITERMA, por exemplo, tem que regularizar urgentemente as áreas quilombolas, as áreas de populações tradicionais. O INCRA, quando for acionado, ele tem que transformar em assentamento de reforma agrária aquelas áreas de posse. Por exemplo, uma das áreas que estava em conflito que eu visitei em Caxias é uma terra que um fazendeiro abandonou mais de 30 anos, os herdeiros não vieram tomar conta e os trabalhadores estão lá, os agregados, os antigos estão lá. Então, não tem mistério. Ali é uma área que você pode arrecadar. Se for competência da União, o INCRA transforma em assentamento de reforma agrária, desapropria. Se for competência do Estado, o Estado arrecada e transforma. Então, quer dizer, tem que ser o império da lei, tem que fazer valer a legalidade, tá? O segundo aspecto que é importante é o seguinte: você falou também indústria, né? Quer dizer, então, aquele exemplo que eu dei. Quando você passou do ferro gusa para a produção de aço em Açailândia, o ferro gusa você vendia 120, 130 dólares a tonelada. O aço você vende 700, 800 dólares. Se você transforma o aço em lingotes, em trefilados, você vai aumentando. A qualificação profissional é melhor. Então, a soja, ela é exportada in natura para ser consumida, para ser transformada em proteína animal na China. Então, nós precisamos, por exemplo, ao invés de exportar in natura, ter uma indústria de óleo, de produtos ligados, vamos dizer assim, à cadeia de valor da soja. Então, nós temos uma fábrica só em Porto Franco, da ADM, tá certo? Que transforma a soja em óleo, né? Então você tem que ter maior transformação para gerar valor adicionado, valor agregado dentro do Estado. Agora, isso
Isso é relação de força. Isso tem a ver com o projeto de desenvolvimento. Então, por exemplo, eu fico impressionado quando se fala em construir uma nova ferrovia e um porto em Alcântara. Quer dizer, qual a necessidade? Nós temos uma ferrovia que foi duplicada, nós temos um complexo portuário aqui, tem o Porto da Alumar, tem o Porto de Ponta da Madeira, tem o posto administrado pela EMAP, tá certo? Então, quer dizer, nós precisamos estimular a transformação desses produtos internamente. Porque hoje o que é que acontece? Se você vê, nosso principal parceiro comercial é a China, a gente exporta minério de ferro, soja, algodão, carne, celulose e importa produtos manufaturados. Né? Nós não vamos sair nunca de uma situação difícil economicamente se continuar fazendo isso. Agora, professor, então, assim, no geral, a senha para, como você falou, se não dá para harmonizar total, mas para regulamentar, seria fortalecer, então, a parte de fiscalização, proteção. Exatamente. O Estado é fundamental. Né? Então, aqui no caso do Estado do Maranhão, o ITERMA tem que ser fortalecido. Tá? Hoje, o INCRA, na esfera federal também. Hoje é muito mais simples, né? Você demonstrou que conhece muito mais simples fazer essa fiscalização com as ferramentas de sensoriamento remoto. Agora, também a gente precisa ver o seguinte, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado ela precisa trabalhar mais para o Estado e menos para o grande agronegócio, né? Porque hoje está muito fácil no Maranhão aprovar certos projetos através da Secretaria. Com certeza. A ferramenta principal para isso chama-se Cadastro Ambiental Rural. Teve aquela reformulação do Código Florestal, que foi uma reformulação pedida pelo agronegócio. E o que é que acontece? Até hoje o agronegócio vem lutando contra a implantação efetiva do Cadastro Ambiental Rural. Então, o que é que acontece com o Cadastro Ambiental Rural? Todas essas informações sobre área de reserva legal, sobre área de preservação permanente, está lá, tá certo? Agora, qual é o problema? Você declara e cabe à Secretaria Estadual do Meio Ambiente fazer a confirmação desses dados. É ela que vai confirmar se a exploração está adequada ou se ela precisa fazer um plano de recuperação ambiental. Para que ela faça isso, tem que ser um órgão que não esteja ligado, vinculado aos interesses do agronegócio, ela precisa fazer aquilo que a legislação lhe atribui. Tá certo? Então, tem muitas licenças ambientais que foram concedidas nessas áreas sob conflito. Tem uma grilagem que é feita por dentro do Código do Cadastro Ambiental Rural, por dentro do CA. Então, por exemplo, cabe aí à Secretaria do Meio Ambiente, junto com o INCRA, junto com o ITERMA, separar o joio do trigo, aquelas propriedades que efetivamente têm um título, tá certo? Que foram adquiridas de forma correta, não tendo sobreposição nas áreas de assentamento, nas áreas quilombolas, etc. Então, se você não fortalecer o Estado, tá certo? E dotar de, isso é uma palavra, transparência, de controle da sociedade civil, a gente efetivamente não vai conseguir resolver essa situação. Professor, nosso tempo infelizmente está acabando o programa, agradecemos demais a sua participação aqui, esperamos que tenhamos esclarecido um pouco mais a nossa população do que realmente está acontecendo no Maranhão em relação à preservação do meio ambiente. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço, Ricardo. Agradecemos a sua presença também, a sua companhia. Esperamos para mais um Sindicep Entrevista. Até lá!